hoje nós temos duas mulheres aqui, a doutora Angélica Nogueira, que é coordenadora do Comitê de Liderança Feminina e também presidente eleita da SBOC, que vai falar com a gente. E também nós temos a Patrícia Prola, doutora, que é médica geneticista, envolvida no cuidado ao paciente oncológico e também vencedora do prêmio SBOC de protagonismo feminino. Meninas, muito obrigada por fazer parte desta mesa, desse bate-papo. Hoje quem está nos ouvindo, quem estiver também nos assistindo, vai ser agraciado com o bate-papo com vocês. Por quê? A gente vai falar sobre um assunto que é muito importante. Quando a gente fala de equidade de gênero, no caso da oncologia, doutora, começando com você, você percebe que na sua área existem mais homens, mais mulheres, está igual nesses últimos tempos? O que a gente vem acompanhando? A oncologia brasileira é uma especialidade muito jovem e ainda em formação. Ela nasceu no setor masculino, mas hoje, em 2023, segundo o censo da oncologia brasileira, que foi apresentado no Congresso da SBOC de 2023, 50% dos respondedores do censo são mulheres e 50% são homens. Então, do ponto de vista de números, as mulheres já ocupam um número significativo. Existem outros desafios. E doutora, com relação a essa questão de masculino, feminino, a gente sabe que da importância de se falar do protagonismo feminino. Daqui um pouquinho eu vou pedir para contar um pouquinho do seu prêmio, né? Ganhadora do prêmio SBOC, a gente já vai explicar o que é, mas com relação a essa questão desse protagonismo mesmo, de ver mulheres, não só na área da oncologia, mas em outros departamentos e numa sociedade como um todo. Como que você tem percebido essa mudança ao longo desses últimos anos? Eu acho que essa mudança é uma mudança positiva, né? O que nós estamos vendo cada vez mais são as mulheres assumindo cargos de mais responsabilidade e a gente tem uma expectativa muito grande que isso se traduza também numa remuneração equivalente, né? Mas, infelizmente, algumas áreas ainda têm uma certa desigualdade. Eu acho que a gente tem aqui na SBOC um exemplo muito importante dessa transição, né? De iniciar como uma área com predomínio de médicos do sexo masculino e que ao longo do tempo, então, as mulheres conseguiram conquistar o seu espaço, não apenas em termos, né, de remuneração ou de cargos, mas também de efetivamente entregar contribuições importantes do ponto de vista científico, do ponto de vista assistencial e do ponto de vista de educação. Falando em conquistar os espaços, a gente pega a deixa para a doutora Angélica, que é a presidente eleita da SBOC. O que isso significa? Antigamente era difícil a gente encontrar em cargos como a presidência ou CEO de empresas mulheres. Hoje em dia isso tem mudado, né? Como que você se vê agora nesse cargo também de presidente eleita? Eu concordo que tem mudado, mas ainda não mudou. É um processo e exige uma mudança cultural. Então, não é uma mulher chegar à presidência que vai mudar a cultura. A gente precisa, de fato, trabalhar isso como um todo. A questão é que a mulher hoje, o cargo que é meritório, por exemplo, na nossa área médica, entrar numa residência, uma prova de mestrado, doutorado, as mulheres são em número igual ou às vezes superior ao número de homens. Os processos de indicação e processos que exigem influência ainda a gente não consegue. Isso está descrito, chama telhado de vidro, que a gente consegue atingir bastante, mas os cargos de presidência, o cargo de CEO é ocupado mundialmente por uma minoria de mulheres. Então, para mim, é um grande orgulho, é uma honra e também uma responsabilidade, porque é uma abertura de portas e é uma porta que tem uma certa resistência de ficar aberta. Então, a gente tem que fazer trabalhos vários para trazer mais mulheres para ocupar funções. Uma das preocupações é a gente não fazer uma liderança vazia, e eu acho que na oncologia brasileira há um corpo grande de mulheres preparadas para o exercício de liderança da nossa área. E doutora Patrícia, aproveitando esse gancho, eu queria saber com relação justamente a isso. Você acha que as mulheres precisam provar mais? Não, eu estou nesse cargo aqui por isso, que homem, na verdade, não precisaria? Eu acho que sim, eu acho que esse é um desafio muito grande e não é tanto uma questão conceitual de ter que provar, também é. Mas a mulher, ela acaba tendo muitas outras funções familiares, além das profissionais, e uma exigência da sociedade, né, de que ela desempenhe múltiplos papéis. Então, eu acho que isso é mais desafiador para a mulher
do que para o homem, e mesmo que não existem certas situações abertamente, né, essa exigência maior, eu acho que veladamente isso ainda existe muito, e concordo com a Angélica de que aí a gente tem que trabalhar em uma mudança cultural, uma mudança então realmente de enxergar todas as coisas que as mulheres precisam dar conta nos dias de hoje. E doutora Angélica, como que você vê agora como presidente eleita de tantos anos de SBOC, sendo a terceira? O que você pretende mostrar? Eu estou neste cargo, estou sim por merecimento e quero mostrar que nós mulheres, isso, qual é o seu... Eu acho você que o quer processo é a gente chegar num ponto em que não importa ser mulher ou homem, que naturalmente haja um equilíbrio. Neste momento, é importante que a gente, respeitado o mérito da questão, que a gente ajude mulheres a ocupar os cargos, ou elas não ocuparão. Algumas políticas fazem diferença. Por exemplo, dentro de congressos médicos, ser cuidadoso em um percentual respeitoso de mulheres seja incluída como palestrantes, como coordenadoras, moderadoras. Do contrário, há um desequilíbrio cultural de mais homens participando. Então, há vários processos, eu citei uma questão educacional, mas dentro da sociedade, que num primeiro momento, até que isso fique natural, que a gente cuide de avaliar esses números. E isso vem sendo desenvolvido na SBOC, por presidente feminina, que inaugurou o Comitê de Liderança Feminina, mas felizmente tem sido mantido pelos nossos últimos presidentes e que nos colocaram nos apoiaram para ocupar essa posição. Então, eu acho a SBOC um modelo para outras sociedades, principalmente sociedades médico-cirúrgicas, onde as mulheres têm ainda mais dificuldades que a gente. Então, a SBOC reconhece a desigualdade e tem feito várias estratégias para a resolução disso. Um exemplo disso a gente tem aqui com a premiação da doutora Patrícia, que é vencedora do Prêmio SBOC de protagonismo feminino. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa premiação e parabéns também. Muito obrigada, sim, fiquei muito honrada. Eu acho que é uma iniciativa fantástica da SBOC. Como a doutora Angélica colocou, eu acho que a SBOC atingiu um ponto de equilíbrio muito interessante, mas tendo comparecido a muitos congressos aqui nos últimos anos, a gente observa que realmente a SBOC tem esse cuidado, né? Na organização do seu programa científico, e de fato as mulheres na sociedade se destacam por mérito. Então é natural também que elas estejam em posições de gestão e de liderança. Nem todas as sociedades médicas hoje em dia já são assim, e por isso eu acho também importante essa indução. Eu me sinto muito honrada, além, né, de fazer uma interação muito forte na prática do dia a dia que eu faço oncogenética, onde existe uma interação com oncologia clínica. Eu tenho também um cargo de gestão, eu sou diretora de pesquisa de um hospital público. Então, eu acho que na dureza do dia a dia, né, de tantas tarefas, de tantas responsabilidades, a gente receber um reconhecimento como esse, não só assim, um prêmio pessoal, né, a todo o esforço, mas eu acho que é muito importante nessa questão cultural de mostrar para as outras mulheres que é possível, né, que a gente merece esse reconhecimento pelo duro trabalho. Então, eu acho que é também não só, né, um prêmio meritório pessoal, mas especialmente um incentivo, né, para que outras mulheres possam seguir não só a carreira médica, mas se destacar na carreira médica e também em atividades de gestão, de educação e formação de pessoas. Falando com relação a todo esse progresso que a gente tem visto de mulheres, nós estamos aqui hoje numa mesa só de mulheres, de bons exemplos que temos, mas ainda existem muitos caminhos a ser conquistados e percorridos. O que vocês acreditam que sejam assim os empecilhos de hoje em dia para as mulheres conseguirem justamente alcançar cargos, por exemplo, como esses que vocês conquistaram? Bom, são muitos, a literatura já descreveu isso bem, eu acho que a gente precisa adotar isso na nossa prática. Então tem a questão descrita como um labirinto, que não é só o telhado de vidro, mas a gente ao longo do percurso todo tem esses desafios que você está trazendo. A maternidade é um desafio, apesar de ser uma bênção, ela é uma carga mais acentuada para a mulher, e ter apoiadores nos ambientes de trabalho,
Por exemplo, dentro dos hospitais americanos, tem estrutura de creche para as mães deixarem crianças. Estou voltando agora de Seul, até o toalete adaptado para a mãe usar. Então, é pensar a maternidade como uma responsabilidade da sociedade, não só da mulher. A questão da discussão da remuneração, na oncologia especificamente, dentro de uma mesma posição há um equilíbrio, mas como há desequilíbrio de posições, há desequilíbrios salariais. Então, à medida que isso é trazido para a discussão, instituições que se consideravam defensoras de equidade reconhecem que não são e vão fazer a mudança. Então, acho que a gente pode falar que são vários fatores: assédio, maternidade, telhado de vidro, labirinto do caminho da construção, e que trazidos para a discussão tem chance da gente superá-los. Eu acho que além, né, dessas questões todas que a Angélica trouxe, é importante haver uma indução, é importante haver programas de incentivo e que reconheçam esses obstáculos e dificuldades. Então, por exemplo, na vida acadêmica, existem grupos como, por exemplo, o Parents in Science, que faz todo um trabalho por aqui, por exemplo, nos períodos de maternidade, seja aceito e considerado que, eventualmente, a produção científica, né, poderá cair, porque naquele momento aquela mulher realmente tem que se dedicar mais ao cuidado do seu bebê. Então, acho que esses programas e essas ações bem concretas, elas também vão ajudar a fazer essa mudança de chave, de cultura, e vão facilitar com que mulheres, né, possam não abrir mão da maternidade, não abrir mão da sua família e ainda assim ter sucesso na sua carreira. Quando vocês comparam com relação a outros países, visitando congressos, participando, mesmo dando aulas, na área de vocês percebem que existe um abismo diferente com relação a mulher versus homem aqui no Brasil e nos países lá fora, como esse exemplo que você deu agora há pouco? Um pouco mais à frente, os Estados Unidos e os países de alta renda da Europa, que lideraram a leitura desses problemas, nomeação desses problemas que eu trouxe aqui, e conseguiram, dentro das suas instituições, colocá-los como inapropriados. Então, um passo à frente. Mas eu considero que no Brasil e dentro da medicina brasileira, a oncologia é uma bolha melhor. Ainda longe de a gente estar no cenário ideal, os esforços são necessários para que a gente mantenha as conquistas, mas a oncologia conseguiu grandes passos, principalmente nos últimos 5 anos. Eu acho que esse tema ele é particularmente importante, porque se a gente olha os dados bem recentes do censo populacional no Brasil, a gente vai ver que em idade produtiva, o predomínio é de mulheres na população brasileira. Então, são elas que vão carregar os próximos anos aqui no Brasil, né? Nas costas, vamos dizer assim, em termos de produção em todos os sentidos e de entregas. Então, acho que realmente é um tema que precisa não só ser discutido em sociedade, mas que também precisa ter ações concretas, né? Para que a gente possa atingir o que a Angélica colocou antes, que é aquele ponto onde não vai mais importar o seu gênero, que naturalmente homens e mulheres têm o mesmo acesso, têm as mesmas oportunidades, têm as mesmas condições de como é na graduação, como é na graduação, como é na pós-graduação. Tem um critério de entrada, tem uma regra definida e quem tem mérito é. Exatamente. A desigualdade acontece depois. Tá certo, que papo gostoso, né? Muito bom poder falar com vocês. São mulheres premiadas, mulheres que estudaram, que conquistaram por merecimento os seus lugares, né? A gente poderia ficar falando mais e mais horas essa questão de mulheres versus homens, porque em algumas profissões a gente vê ainda uma diferença maior, ainda que na de vocês exista de forma mais singela, é o que vocês têm abordado, pelo menos, né? Vamos para as considerações finais, então, já que a gente tem só mais uns minutinhos, queria, então, as últimas palavrinhas da doutora Angélica para a gente sobre esse assunto. Bom, então, o censo de oncologia da SBOC trouxe um equilíbrio entre homens e mulheres. A gente reconhece que ainda há passos significativos a serem dados para o equilíbrio da liderança feminina na nossa especialidade. E a SBOC está comprometida
em ouvir as dificuldades enfrentadas pela mulher, em planejar essa discussão de maneira mais aprofundada no ano de 2024. A gente está planejando fóruns de discussão de cada um desses tópicos que a gente discutiu aqui: maternidade, assédio, telhado de vidro, síndrome do impostor, que a gente acabou não falando, e tentar compilar isso no material com listagem de problemas e sugestão de condução dentro da carreira da mulher. Um pouquinho também de história da mulher na medicina brasileira. Então, nosso propósito é continuar apoiando as mulheres que têm toda a condição de ocupar esses cargos de liderança. Tá ótimo, doutora. Eu fico muito feliz também com o prêmio que hoje eu recebi, mas eu entendo que também é uma responsabilidade importante. Então, eu acho que cada uma de nós, né, dentro da sociedade, tem que fazer um esforço para contribuir, para realmente mudar essa cultura. Eu acho que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica está de parabéns. Eu acho que realmente nos últimos anos as ações têm sido muito intensas no sentido de buscar esse equilíbrio, né? E eu acho que do ponto de vista individual, cada mulher deveria realmente trabalhar na sua rede de apoio. Eu acho que quando a gente consegue construir uma rede de apoio de familiares, de amigos, de pares, não é? A gente realmente consegue demonstrar todo o nosso potencial. Então eu acho que a sociedade está de parabéns. Eu acho que cada vez mais as mulheres estão mostrando um engajamento e uma conscientização em relação a esse problema. Vocês estão de parabéns, viu, doutora? Então, Angélica Nogueira, doutora Patrícia Prola, muito obrigada por ter conversado com a gente. Parabéns pelos exemplos e pela dedicação que vocês mostram. São belos exemplos. Muito obrigada por ter conversado com a gente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigada.